Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Unifacex, a única universidade do RN com IGC4. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje recebe o general Araújo Lima, presidente da UNO, União Norte-Rio-Grandense de Oficiais. Nós vamos falar com ele sobre essa entidade e esse grupo, além de saber alguns pontos de vista dele sobre a atual política brasileira e mundial. General, a mim me cabe agradecer você ter aceitado o convite de mais uma vez, salvo engano é a segunda vez que eu lhe entrevisto, de você conversar com a gente sobre os dias atuais, por exemplo, e inclusive lembrar sobre a UNO para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora saiba como é que funciona essa entidade. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Nelson, a satisfação é toda minha de reencontrá-lo na entrevista, porque antes dela a gente tem sempre se encontrado aí, exatamente no almoço da UNO, e voltar ao ponto de vista é para mim uma satisfação muito grande de poder expressar a nossa opinião num ambiente tão cordial e ao mesmo tempo tão comprometido com a situação do país. Muito obrigado pela parte que você enaltece o programa Ponto de Vista. Por quanto tempo você teve na ativa e quando entrou para a reserva? Eu sou general de divisão. Passei 42 anos no Exército. 42. 42 anos no Exército. Claro, quando você é promovido a general, você recebe mais alguns anos de serviço ativo, né? É como se você tivesse uma sobrevida de mais alguns anos. E a cada posto de general, você agrega 4 anos. Então, eu tive 4 anos de general de brigada e 4 anos de general de divisão. 42 anos, e cheguei aqui em Natal, em 2016, convidado que fui para trabalhar no governo Robson Faria. Estive por um tempo aí na Secretaria de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo Robson Faria. E aí, a partir daí, eu já era um grande apaixonado aqui pelo Rio Grande do Norte, por Natal, e aí eu me instalei definitivamente aqui. A quem se deveu você se apaixonar por Natal? Na realidade, eu me apaixonei duplamente, né? Eu me apaixonei pela minha esposa, que é potiguar, tá? Embora a gente tenha se conhecido em Recife, mas ela é potiguar. Como é o nome dela? Ildimar. Com certeza ela vai estar assistindo a entrevista. Com certeza. Quero mandar um abraço para a dona Ildimar. Uma alegria grande poder cumprimentá-la. E, por conta dela, eu, há muito tempo, ainda quando a Roberto Freire, você chegava numa estrada de terra, quando ainda tinha um espaço de areia muito grande entre a calçada, lá o calçamento, e a água do mar, eu vim aqui e me apaixonei pela Ponta Negra. Hoje tem uma casinha de praia ali na Ponta Negra, muito simples, construída, inclusive, naquela época. Vim aqui, passava férias aqui, e isso foi a cada ano me atraindo mais pela área potiguar, e principalmente pelo povo e pelas belezas naturais aqui, começando pela minha esposa. Que beleza, que história bonita. Agora, você teve uma passagem na Sudene. Como é que foi essa passagem na Sudene? Bem, eu sou da turma do ex-presidente Bolsonaro, fiz parte aqui da campanha de 2018 e nós reativamos os nossos contatos aí nessa época, nesse período das eleições, e eu fui convidado algumas vezes
para trabalhar numa secretaria desses ministérios dele aí, em Brasília. Mas eu pedi desculpas a ele, mas tive que declinar o convite porque não me sentia confortável para propor à minha esposa que nós nos transferíssemos para Brasília depois de 25 mudanças. Talvez eu fizesse essa mudança sozinho. Então, por essa razão, eu disse para ele que assumiria qualquer cargo no governo dele com muita honra, com muito orgulho, desde que fosse no Nordeste. Então, na primeira chance que ele teve, que viu a Sudene sendo aberta, e uma proposta feita pelo senador Rogério Marinho, na época ministro dele, ele aceitou de imediato e eu passei 1 ano e alguns meses na Sudene. Foi uma experiência magnífica, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais ainda o Nordeste. E o Nordeste, vamos dizer assim, que eu não conhecia muito bem, porque eu conheci muito bem o interior do Rio Grande do Norte, quando estive na Semar. Mas conhecer o Nordeste como um todo, o interior, só depois da Sudene. Beleza. Agora, você preside a UNO. O que é a UNO e desde quando você preside ela? A UNO, ela foi criada há muitos anos pelo Coronel Leite. Coronel Leite faz parte de uma família tradicional aqui do Rio Grande do Norte. Ele era irmão do General Leite, general de Exército, é o oficial mais antigo aqui da guarnição de Natal. Há muito tempo ele reuniu um grupo de amigos para discutir, conversar sobre os problemas tanto da área militar quanto da área política. E essas reuniões depois passaram a serem realizadas dentro dos quartéis. Tá? E quando eu cheguei aqui, em 2016, fui convidado para presidir. E em 2017 eu assumi a UNO. Até hoje estou à frente da UNO, que reúne hoje não somente oficiais da reserva, são os famosos veteranos, como os amigos desses veteranos. E reúne oficiais do Exército, Marinha Aeronáutica e polícias militares. Isso significa dizer que há uma grande quantidade de pessoas que participam da UNO. Grande. A gente faz um almoço mensal, normalmente na primeira sexta-feira do mês. Quando a gente quer discutir algum assunto mais politizado, que não pode ser dentro dos quartéis, para não comprometer a imagem vamos dizer assim, a postura do comandante daquela unidade, a gente faz num restaurante, normalmente no Sal e Brasa. Sal e Brasa. Às vezes ali que é o Barreira Roxa. Agora, você comanda um podcast atualmente. Isso. De que trata o podcast? O podcast é o seguinte, nós temos um pequeno grupo que discute política todas as terças-feiras, tá? Reúne ali o Jussier Santos, o Coronel Hélio, a gente discute política toda terça-feira. E chegamos à conclusão de que aquelas discussões ali deveriam ser compartilhadas com um público maior. Ali saíam algumas soluções viáveis, outras nem tanto. E aí nós decidimos primeiro fazer um contato com algumas TVs. E vimos que não era viável, porque haviam muitas restrições ao que nós poderíamos ou não poderíamos dizer. E nós precisávamos ficar um pouco mais à vontade para isso aí. E aí veio o Destap Podcast, que é um estúdio de um camarada conservador, assim como nós, e ele abriu as portas para a gente, e hoje, às segundas e quartas-feiras, nós discutimos, colocamos em pauta assuntos políticos, tá? E alternando com assuntos de utilidade pública. Recentemente levamos aí alguns atletas de
nível mundial, inclusive, né? Você, inclusive, entrevistou um deles aqui, uma delas, e alguns assuntos de utilidade pública, sobre autismo, sobre depressão. Aí a gente leva um profissional especializado e lá nós entrevistamos para atender a um público, vamos dizer assim, que hoje precisa desse tipo de assunto em discussão. É muito interessante esse podcast. A gente resolveu traduzir para a população, para aqueles que nos assistem, traduzir aquilo que acontece nos bastidores da notícia que aparece normalmente pela imprensa comum. O que é que o telespectador pode fazer para acessar esse podcast? O podcast, o link para entrar nele, a gente normalmente distribui para o pessoal mais ligado, mas o acesso a ele é @podcast com Y oficial. Que beleza! Segundas e quartas-feiras ao vivo, mas ele também vai para o YouTube e quem quiser pode assistir, vamos dizer assim, em qualquer horário que desejar, basta acessar o YouTube. Uma outra pergunta, general, que eu tenho que fazer, como é que está a sua participação na política aqui? Eu sempre trabalhei nos bastidores. Eu fui secretário-geral do PSL em 2018. Era eu que fazia os planejamentos da campanha do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte, as carreatas e todas as estratégias desenvolvidas aqui dentro do Rio Grande do Norte, era eu que fazia esse planejamento aprovado pelo presidente da época, o brigadeiro Carlos Eduardo. E aí depois eu me afastei, fui para a Sudene e tal, etc., e voltei depois de tudo isso aí. Hoje eu integro o diretório municipal, junto com o Coronel Hélio, que é o presidente, eu sou o vice, ajudando, cooperando com o Partido Liberal. Hoje fui convidado pelo senador Rogério Marinho para ajudar na elaboração, na criação e a condução da nominata de vereadores para a eleição de outubro. A nível nacional, qual o seu ponto de vista sobre a política e sobre a economia do Brasil? Olha, infelizmente, nós temos a tradição de todo político que é eleito, ele tende a interromper tudo aquilo que vem sendo realizado pelo presidente anterior, por quem estava no cargo anteriormente, para caracterizar que houve uma mudança de postura. Isso aí é uma coisa muito infantil e muito prejudicial ao país, porque interrompe um planejamento que foi feito e uma aplicação de recursos que foi feito nessa... Isso aí, a priori, eu vejo como o principal prejuízo. Foi uma guinada. General, o diretor está mostrando o reloginho, que vamos terminar o primeiro bloco. Logo em seguida, a gente continua no segundo, o final dessas suas respostas. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior.
Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Este programa também tem o patrocínio da FASEX, a instituição de ensino superior genuinamente potiguar, e da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água e gelo mineral, além de polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. General, nós voltamos para a nossa entrevista e você estava exatamente dando a resposta no final do primeiro bloco, quando o diretor me fez interromper. Mas é isso mesmo, o programa é bem rapidinho. Agora, o que é que o atual governo tem acertado ou errado até agora? É uma resposta dentro daquela primeira pergunta de como você enxerga e como você analisa a parte econômica e política. Então, assim, complementando a ideia anterior, que vamos dizer assim, condiciona a minha resposta para essa última pergunta, eu diria o seguinte: todas as vezes que a gente interrompe um planejamento que vinha acontecendo, interrompe-se uma série de expectativas e a aplicação daquele recurso fica absolutamente prejudicada. Quando você interrompe e leva para algo como uma melhoria daquilo que vinha acontecendo, ótimo, excelente. Mas o que a gente observou aí nesses últimos anos aí em que houve essa mudança do governo, é que o governo atual veio muito sobrecarregado de vingança, no sentido de querer se vingar daquilo que aconteceu no passado. E a gente sabe que esse sentimento ele prejudica qualquer tipo de ação, seja ela na área política, seja ela na área econômica. Muitas vezes levando a atual gestão a tomar medidas absolutamente contrárias a qualquer tipo de estudo, a qualquer tipo de planejamento que foi feito anteriormente e que foi feito em cima de bases científicas, bases muito bem fundamentadas. E aí o que acontece? A gente tende a levar o país para o caminho que o governo atual está levando. Eu diria que nós estamos caminhando para um abismo muito grande, seja na área econômica, seja na área política, e levando a imagem do país para o exterior como um país de absoluta insegurança jurídica, insegurança pública, dificultando as relações internacionais, inclusive. Agora, a política mundial, como é que você interpreta hoje em dia? Eu interpreto da seguinte maneira: a Europa vem sinalizando para a gente que eles já se conscientizaram que cometeram um erro no momento em que assumiram a postura de seguir a esquerda. Então, nós vimos recentemente aí 2 movimentos muito fortes, um deles ligado absolutamente à pauta verde, digamos assim, à agenda verde, que de forma radical prejudicou muito os produtores europeus que se sentiram, vamos dizer assim, discriminados e fizeram inúmeras, eu diria que inúmeros movimentos contrários à política atual da Europa. E o outro fator que vem prejudicando muito a Europa, que é a imigração desregrada, a imigração descontrolada. Porque, veja bem, eu não sou contrário à imigração. Ela tem apenas que ser controlada, coordenada, orientada, para que a gente não troque o bem-estar da população local por um conflito
entre o imigrante e aquele que já se encontrava naquele momento. Quando você recebe um contingente muito grande de forma descontrolada, você não tem como recebê-los e aquela população que chega se torna uma população marginal, gerando, entre outras coisas, a insegurança pública. Esse pessoal vai se manifestar, vai estar sempre insatisfeito e vai acontecer o que acontece recentemente aí na Europa. A guinada está sendo para a direita. Embora tenhamos lá na Europa alguns recalcitrantes, como é o caso da França, por exemplo, a Inglaterra, mas a gente observa que não é a identificação do povo. A gente observa que aquilo ali é uma jogada política para que não haja a perda total do domínio da esquerda para os conservadores. Agora, general, também é importante saber seu ponto de vista sobre a política latino-americana. Qual o seu ponto de vista sobre ela? Do mesmo modo que a Europa, só que por outras razões, a gente vem vendo aqui na América Latina também uma guinada para a direita. Ou eu não gosto muito de usar o termo direita e esquerda, eu prefiro usar a área conservadora, pela linha conservadora. Nós vemos aí a guinada que deu a Argentina e estamos vendo a caminhada que está seguindo aí os Estados Unidos, tá? Com uma possível eleição aí do Trump, que são dois polos de uma importância muito grande, onde o Brasil tem uma relação muito forte com esses dois países e certamente tanto a eleição nos Estados Unidos quanto o que vem acontecendo com a Argentina, e você teve lá recentemente, já deve ter sentido que algumas mudanças já vêm acontecendo lá, inclusive a própria moeda argentina já ultrapassou a moeda brasileira em relação à área comercial, à área financeira, em pouco tempo. Então, você vê que as ações desenvolvidas pelo Milei estão surtindo efeito, estão voltando, trazendo a Argentina novamente à superfície, tá? E há grandes possibilidades de voltar a ser um país, vamos dizer assim, muito pujante, tá? Com a sua economia voltando à normalidade, e vai ter uma influência muito grande no Mercosul, tá? E no caso do Trump, todos aqueles acordos que foram feitos no passado com os Estados Unidos estarão colocados na mesa para que o Brasil opte para que caminho ele quer ir. Se ele quer ir para a China, de fato, se ele quer ir para a esquerda ou se ele quer manter as relações, vamos dizer assim, seculares com os Estados Unidos. Qual o grande papel do Brasil nesse contexto sul-americano? O Brasil, com as suas dimensões continentais, com as suas riquezas, você vê que, apesar do governo federal atual, ele vem sobrevivendo. Tá? Então, o Brasil é um país que exerce naturalmente, seja por questões fisiográficas, seja por questões políticas e históricas, uma liderança muito forte na América do Sul e em todo o continente americano, de uma maneira geral. Então, ele sempre foi e sempre será um país muito respeitado. Hoje, um pouco prejudicado por conta do posicionamento político do nosso governo, apoiando, por exemplo, grupos terroristas, apoiando uma ligação muito forte com o Irã, que é quem patrocina todo esse terrorismo estratégico no mundo. Eu diria para você que o Brasil é e continuará sendo, em breve, a maior liderança da América Latina, junto
junto, evidentemente, parceiro dos Estados Unidos. Como é que você vê o conflito existente hoje entre Milei e Lula, nosso presidente? Veja bem, se a gente considerar a área diplomática, eu acredito que está havendo um equívoco de ambas as partes, tá? Um equívoco do governo da Argentina em misturar um pouco a relação pessoal com a relação política internacional, tá? Eu acho que um presidente de um país não tem o direito de agredir um outro presidente de um país vizinho e de um país irmão, amigo, de longas datas, assim como a sinalização feita pelo governo brasileiro também não tem sido muito favorável ao que vem sendo feito pelo presidente argentino. Acredito que somente nesta situação aí, somente o tempo resolverá esse problema. Você falou que não gosta de usar o termo direita e esquerda. Essa dicotomia é prejudicial ao país? Muito prejudicial, e eu explico de uma maneira bastante simples. Se você for ao interior do Rio Grande do Norte e perguntar a algum camarada o que ele acha do aborto, ele é contra o aborto. Se você perguntar para ele o que ele acha da liberação das drogas, ele é contra a liberação das drogas. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que ele não entende o que é ser conservador. Ele, por exemplo, se você perguntar para ele o que ele acha de um presidente ou de outro, de esquerda ou de direita, ele vai optar por aquele que está, vamos dizer assim, lhe oferecendo maiores benefícios, muitas vezes temporários, como bolsa isso, bolsa aquilo. Então, ele é conservador por natureza, porém, segue o caminho da esquerda porque, politicamente, ele não tem uma ideologia e não se conscientiza que ser conservador está relacionado com ser de direita. General, infelizmente, vamos ter que concluir o nosso programa, porque o diretor agora mostrou com avidez o primeiro, o segundo e o terceiro, mostrando que, de fato, terminou nosso tempo. Lamentavelmente. O programa é muito rápido. Você já teve uma ideia, porque é a segunda vez que eu lhe entrevisto, e eu preciso obedecer o diretor, senão dá problema no programa. Mas eu quero renovar o agradecimento imenso por você ter aceitado o convite de expor seus pontos de vista aqui no programa, que, com certeza, o nosso telespectador e a nossa telespectadora gostaram imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos, portanto. Eu queria dizer para você, Nelson, que nós estaremos sempre à disposição do seu programa. Foi uma grande satisfação trabalhar nesta meia jornada aqui, trabalhar com você, e dizer o seguinte, que liberdade para dizer o que a gente quer é tudo que a gente sonha. Então, quando eu venho ao seu programa, eu me sinto absolutamente à vontade para dizer tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu considero importante repassar para a sua audiência. E, com relação ainda ao diretor, eu diria para você que eu faço parte de trabalhei 42 anos numa instituição em que o diretor sempre é a prioridade, ele é que manda. Sempre tem razão. Sempre tem razão. General, mais uma vez, obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbom, é Esterbom. Unifacex, a única universidade do RN com IGC 4.